que não concordam. Enfim, aprovado, então, para a sequência, o estudo de impacto de vizinhança, então, ora apresentado. Item 3.4. Item 3.4, só para relembrar um pouquinho. Pedido de revogação de deliberação constante da ata 09/2017, substituição da medida mitigadora e apresentação do projeto de abertura do trecho da rua John Kennedy em virtude do EIV do condomínio vertical, aprovado pelo plenário em 2016. Está aqui o Marcos da Protema para a apresentação. Então, Marcos, faz favor, só para relembrar, então, os senhores conselheiros, aqueles que não estavam, aos novos, o Marcos está pedindo, a Protema está pedindo para revogar a medida mitigadora que foi aprovada, para voltar a ser a medida mitigadora principal do processo originário de 2016, depois ele vai explicar. E essa questão da abertura da John Kennedy, a pavimentação, essas questões todas que foram apresentadas ao EIV da época, agora que a obra evoluiu, ele vem e traz, então, para a apresentação dos senhores a proposta de como vai se consolidar o empreendimento e a abertura da via. Então, com a palavra, o Marcos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Marcante, sou arquiteto e urbanista e também proprietário da empresa Protema. Eu vou apresentar, então, a gente fez um requerimento, não sei se a Júlia quer ler esse requerimento, Júlia, para falar? Sim, vamos até para ficar mais claro. O requerimento está bem detalhado, então acho que ele vai clarear bastante, se alguém tiver alguma dúvida. Ele foi enviado junto naquele material, tá, por e-mail. Então, o Conselho da Cidade de Chapecó, Concidade. Considerando o estudo de impacto de vizinhança para condomínio vertical, Vitória Residence, com 144 unidades, no lote 1 da quadra 5294, bairro Líder, aprovado junto a este Conselho no dia 31/3/2016, conforme a ata 2 de 2016. Então, ali tem o trecho da ata. Precisa ler tudo? Protocolo 938 de 2016, de Protema Empreendimentos Imobiliários Limitada, sobre a IV de condomínio vertical a ser construído no lote 1 da quadra 5.294, Rua John Kennedy, bairro Líder. Foram lidos os pareceres das câmaras técnicas de meio ambiente e saneamento ambiental, planejamento e gestão do solo urbano e de mobilidade urbana, todos acostados à presente ata. Foi dada a palavra aos profissionais responsáveis pelo projeto, Marcos Marcante e Ronaldo Pazini, que apresentaram o empreendimento e estiveram à disposição dos conselheiros para sanar eventuais dúvidas. Após discussão em plenário, o EIV foi aprovado com as seguintes medidas compensatórias. A abertura da Rua Jerusalém no trecho entre a Rua John Kennedy e o final da quadra 5294, ligando-se à Rua Blumenau, com a implantação da infraestrutura básica, cascalhamento e drenagem pluvial. A abertura da Rua John Kennedy, no trecho que contempla a frente do empreendimento, sendo que os custos de abertura, projetos e supressão da vegetação serão da responsabilidade do empreendedor. Compensação através da verbação de 2.625,82 metros quadrados de área composta de vegetação nativa em área de terras matrícula número 16127 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapecó, situada na linha Serrinha, em virtude de supressão de vegetação em área de 2.625,82 metros quadrados, equivalente a 70% da vegetação existente no lote. Compensação através da averbação de 480 metros quadrados de área composta de vegetação nativa em área de terras matrícula 16127 do CRI de Chapecó, situada na linha Serrinha, também em virtude de supressão de vegetação de área equivalente, necessárias à abertura da Rua John Kennedy no trecho em frente ao empreendimento. Implantação de placas indicativas do nome das ruas que cortam a Rua John Kennedy no trecho entre a Rua 14 de Agosto e a Rua Ari Giuriati. Implantação de estação de tratamento de efluentes, exclusiva para o empreendimento com lançamento final em Sumidouro. Implantação de sistema de armazenamento e reutilização das águas pluviais, cisternas, para uso em lavações externas, sanitários e demais locais que não demandem de água potável, com capacidade para 5.000 litros. Implantação de praça pública na área institucional no lote 3 da quadra 5294, cujo projeto deve retornar à Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, conforme parecer.
Considerando que na reunião do Concidade de Chapecó, realizada em 14/12/2017, conforme a ata 9 de 2017, foi discutido nesse Conselho sobre a possibilidade de permuta da medida compensatória, número 8, que inicialmente consistia na implantação da praça pública na área institucional do lote 3 da quadra 5294, que é ali na Rua Jerusalém. Trecho da ata. Processo número 18.610, de Protema Empreendimentos Imobiliários. Sobre a permuta de uma das medidas mitigadoras propostas no EIV de condomínio vertical, aprovado na reunião de 31/3/2016, ata 2 de 2016 deste Conselho. Passou-se a palavra ao Marcos Marcante, que apresentou um breve histórico do processo e justificou a inviabilidade de executar a praça no lote 3 da quadra 5294, em virtude das condições atuais em que se encontra a Rua Jerusalém, em cascalho, sem passeio e sem rede de iluminação pública. Após discussão em plenário, ficou aprovado que o empreendedor deverá realizar melhorias na Praça Generoso do Amaral, no bairro Passo dos Fortes, em valor equivalente, devendo apresentar memorial quantitativo e orçamento para a Câmara de Planejamento e Gestão do Solo Urbano e para o Concidade de Chapecó em caráter informativo. Através deste, viemos solicitar ao plenário do Concidade de Chapecó a revogação da deliberação constante na ata 9 de 2017, retornando à situação inicial aprovada na ata 2 de 2016, por entender que a praça na área institucional da quadra 5294, lote 3, atenderá de forma mais adequada ao entorno, uma vez que existe demanda reprimida de espaços públicos, como também observa-se um interesse por parte dos moradores da região em que a medida se mantenha conforme o EIV aprovado. Salientamos que, em seguida, retornaremos com o projeto da devida praça para apreciação da Câmara de Planejamento e Gestão do Solo, para iniciar a devida execução, ficando o município responsável pela pavimentação, iluminação e passeio na área externa do lote institucional. Em tempo, solicitamos a apreciação do projeto da medida compensatória 2, referente à abertura da John Kennedy, no trecho em frente ao empreendimento, processo 17134 de 2018, cujo projeto está em análise pelo departamento competente, Protema Empreendimentos. Consulto só se os senhores compreenderam de que se trata. Havia uma medida mitigadora de número 8, que foi aprovada em 2016, que era a implantação da praça na área institucional do lote 3, na Rua Jerusalém. Durante a reunião, na reunião de 2017, foi sugerido, em função da situação da via, da Jerusalém, do entorno, houve a proposta, então, e foi aprovada, então, a substituição, ao invés da implementação da praça no lote 3, que os investimentos fossem feitos na Praça Generoso do Amaral, que é próximo e fica no mesmo bairro. Como evoluiu a situação e a empresa e os empreendedores e o entorno, os moradores da Rua Jerusalém entraram com um pedido de pavimentação da Rua Jerusalém em função do projeto, em função da lei que foi aprovada esse ano, que é a Chapecó, sua rua mais bonita, que possibilita aos proprietários o asfaltamento, sem interferência do poder público, só com aprovação do projeto por parte do poder público. Então, os proprietários, moradores ali da Jerusalém, querem executar a pavimentação. Inclusive, é um projeto alternativo, vai precisar de lei específica, enfim, porque é um sistema novo de pavimentação que tem a ideia de se fazer uma rua experimental, está em função do tráfego. Mas, enfim, melhorando esse entorno, a empresa entrou com esse pedido, então, para que nós possamos revogar a decisão de 2017 e voltar a medida mitigadora de 2016. Então, só esse basicamente é o pedido, que se revogue a decisão de 2017 e se volte a decisão de 2016 para que ele possa implementar, então, a praça nos mesmos moldes, na mesma situação que foi deliberado em 2016. Consulto se os senhores têm alguma dúvida com relação a esse assunto. Leno, conselheiro da região, acho que é 2 lá, se não me engano, Passo dos Fortes, região lá. A gente tinha
realmente feito aquela digamos assim, sugestão, né? E já que é uma solicitação dos moradores lá, em abertura da rua, pavimentação, a empresa, a gente sabe que, em função da edificação deles lá, precisa, né, e é um local mais próximo, eu acho que não tem problemas quanto a isto. Só eu faria uma sugestão, que vocês já estiveram conversando com os líderes comunitários ali do Pastos Fortes, que, por gentileza, retornem e expliquem para eles o que aconteceu, a forma que foi feito, que o pessoal lá sugeriu, e que vai ter a liberação da rua e a praça esteja lá. Para a comunidade ali, para a praça central do Pastos Fortes, era uma boa ajuda, né? Mas fica tranquilo, acho que vai ser um empreendimento bem legal. Bem dado. Mas depois o Marcos vai apresentar e vai detalhar. Daí, se os senhores tiverem mais questionamentos, passar para o Nilton, mas se tiver mais questionamentos com relação ao empreendimento, ele vai apresentar. Com a palavra. Nilton Martins, Movimentos Sociais. Eu fico assim meio decepcionado, assim, porque criar uma expectativa para uma comunidade, para um líder comunitário, de apresentar um projeto, de ser aprovado e ir já em loco e falar com os moradores que vai ser contemplado uma reforma de uma praça, onde eles ficaram contentes. Então, essa movimentação, ela existiu lá. Eu também vejo do outro lado lá, do pessoal do Santa Paulina lá, que também é viável lá, porque lá é um lugar a esmo, como eu falei, é um fundão lá, e vai beneficiar muito bem aquela comunidade. Mas o que eu gostaria de dizer, assim, que nessa posição, como o Leno falou, de ir lá de novo e falar para eles que não vai ser feito, entende? Essa falsa expectativa, para mim, me preocupa muito, porque é uma gestão de um líder comunitário, quando dá uma palavra lá, a comunidade confia nele, ele foi eleito para isso. Então, eu gostaria de ver uma possibilidade, se caso possível, integrando não só a comunidade do Pastos Fortes, como todas as associações de todo o município, que se teria, assim, uma maneira da construtora que pudesse compilar, já que ele vai dar lá aquelas áreas, lá na Serrinha, lá que já não é da nossa região, né, e que se pudesse fazer um paliativo aí, ou uma melhoria na praça do Pasto dos Fortes. Sim, só que aí nós vamos ficar em cima da compensação, né? Eu vou só encaminhar, deliberar a questão do pedido aqui para poder andar com relação à apresentação. Doutor Eduardo, algum questionamento, de repente? Não? Então, só encaminhar a questão do pedido de revogação. Se os senhores estão de acordo em revogar a reunião de 2017, para que volte a ser o item aprovado em 2016, para depois o Marcos poder dar continuidade e apresentar. Tá? Consulta, então, se os senhores... Mais alguma... Ederson, quer falar? Sim, mas a questão da revogação, ele pede em separado. Posso deixar para depois, não tem problema. Se vocês querem ver a apresentação antes, tudo bem. Tudo bem. Marcos, pode tocar, então, depois a gente delibera em separado. Então, beleza. Então, mediante a isso, a gente, só para contextualizar aqui o entorno, então, o Vitória Residência, que está em frente à Via John Kennedy, e o lote institucional, que foi doado quando foi feito o desmembramento para o município, e já foi aproveitado para propor esta praça. Então, aqui a gente tem um projeto prévio de como vai ficar essa praça nessa área institucional. Já passou por algumas reuniões também nas câmaras técnicas, a gente pegou algumas sugestões, mas a princípio é isso. O que vai ter nessa praça vai ser um chimarródromo, um playground, uma área de descanso, mesas de jogos, espaço para caminhadas, árvores frutíferas, as lixeiras, bancos, também essa parte de acessibilidade interna, chegando até o playground, e também vai ter um monumento dedicatório na frente. Então, a gente propôs isso, né, porque também a praça, esse lote não é tão grande, né, o lote hoje existente é mais ou menos isso. Tá? Então, a gente fez essa proposta de praça. Claro que depois vai ser apreciado também pelas câmaras e para ver se tem mais alguma sugestão, e a gente, com certeza, vai estar fazendo. Também aproveitando, a gente gostaria de mostrar essa situação da pavimentação em frente ao empreendimento Vitória Residência, que é a pavimentação da John Kennedy, onde a gente também, após muitas discussões,
com as câmeras técnicas, com sugestões vindo de todos os lados, a gente chegou a esse melhor traçado aí para a via. Tá? Então, não fica uma via favorecendo só o empreendimento, é uma via que vai favorecer todo o entorno, todo o bairro e essas entradas de vias. Então, a gente propôs isso e vai ser feito a execução depois de aprovado no setor específico. Hoje é uma via, essa é uma foto de como está a via, né, que ela em loco só está aberta 6 metros. Tá? E a via tem 24 metros, por isso então a gente propôs isso. Então é para apreciação dos projetos, né, mas posterior a isso vai ser aprovado nas câmaras e nos órgãos específicos. Só deixar bem claro aos senhores que tudo já foi proposto no EIV aprovado em 2016, o que o Marcos está trazendo, então, é as duas situações reais. Se os senhores concordarem com a revogação da ata da reunião do dia de 2017, do item 8, a proposta da praça, então, lá para a comunidade, lá para o entorno, é esta que está apresentada e que pode, claro, sofrer alterações, né, mas para a gente poder dar o andamento. Né? E a questão da abertura da John Kennedy nesses termos, então, para que no entorno ela tenha os 24 metros, do qual ela tem a sua caixa viária aprovada. Nos demais trechos são situações consolidadas, mas aqui seria aquilo que está disponível. Consulto se algum dos senhores deseja manifestar. Ederson, braço engessado hoje de novo. Mas é isso aí. Prega fogo, bicho velho. Só por questão de esclarecimento, presidente. Essa praça vai ficar em frente do lado do empreendimento. Isso ou ela... Fundos. De fundos, tá. Fundos que a Jerusalém passa do lado. Perfeito. E ali, nesse entorno, também está saindo aquele loteamento que a gente aprovou na reunião passada. Perfeito? O EIV do Fole, nessas proximidades aí. Então mediante todas essas considerações, eu acho que é bem importante a gente ter um local ali para contemplar toda essa população, mas veja a preocupação também do Nilton e do... Fugiu o nome agora? Mas tudo bem? Do Leno? Do Leno. Lá na questão do Passo dos Fortes. Então, se tivesse como a construtora ajudar em mais alguma coisa, eu sei que é complicado, porque para eles que já passaram a informação lá, e esse tratamento com as pessoas, e nós chegar lá agora, mas nós revogamos, nós voltamos atrás da nossa decisão. Então, nós tínhamos que, de alguma forma, tentar explicar o inexplicável para as pessoas, porque ali vai favorecer realmente o empreendimento seu. O ganho para o teu empreendimento é muito maior ali do que na praça do Passo dos Fortes. Ele é um atrativo de venda. Então, eu acho que nós temos que pensar em alguma coisa, no mínimo uma explicação, de repente, mais alguma coisa na praça lá, que seja uma pequena melhoria, de repente pintar, botar uma iluminação, alguma coisinha que seja singela para não encarecer o empreendimento, mas que venha também a dar uma melhoria sensível para a população. Bom, daqui a pouco o Marcos também se sensibiliza e faz a adoção da Praça Generoso do Amaral, né? Daqui a pouco faz a adoção pela lei da Chapecó mais bonita, né? Adota e mantém a praça, né? Daqui a pouco é uma boa sugestão aí para o Marcos. Roque, com a palavra. Boa tarde, conselheiro Ademir Roxander, do Secov. Eu concordo com as manifestações do Antonini aqui, mas eu queria também deixar registrado que a gente poderia, num próximo empreendimento que tem uma medida compensatória, exigir que seja feita incompleta essa praça, fora essa melhoria aí que, pelo que eu entendi, o empreendedor vai fazer alguma coisa, mas que de fato se implantasse numa medida compensatória de um outro empreendimento, o primeiro que aparecesse na fila, que tem aí uma fila, né, e que seja razoável sem prejudicar o outro empreendedor, né? Até porque para aquela comunidade não ficar sem o atendimento, né? Bem lembrado. Mais alguma manifestação dos senhores? Lá, morador, né, do entorno lá, nosso galo velho do Santa Paulina. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Ederson também, né? Eu sou representante, na verdade, do bairro Santa Paulina, né? E como foi questionada a questão do empreendimento, do Fole Empreendimentos, ele fica um pouco distante em relação a esse empreendimento em cima. E quem estava na última Concidade viu que eu falei, a gente também comprou apartamentos no empreendimento com essa questão da praça,
que eu questionei, a gente compra um empreendimento, o corretor talvez cometeu um erro em falar que existiria a praça lá. E quando eu fiquei sabendo que existia a possibilidade de não sair, eu fiquei sinceramente desmotivado, porque eu comprei também vendo aquilo. E nós tivemos um empreendimento antigamente, lá o Gambirella, no Santa Paulina, onde não existiu nenhuma contrapartida. E isso foi a nossa mágoa até hoje, que a gente não conseguiu terminar a nossa pracinha, porque o Gambirella foi executado, talvez por uma outra lei diferente, e não foi feito esse tipo de contrapartida. Aí os moradores ao entorno lá, que é bairro Líder para cima, eles também devem ver isso com bons olhos, né? Eu acredito que o fato de nós estar discutindo isso hoje, eu fui pegar informação através de outras pessoas que teria essa pauta hoje. Então eu vim aqui porque eu sei o quanto aquilo é importante, tanto para quem comprou o imóvel no Residencial Vitória, como para os moradores lá próximos que não têm nada. Então, é a mesma dor que eles podem sentir, é o que a gente sente lá vendo o Gambirella sem nenhuma contrapartida, e nós hoje sem nenhuma praça. E na praça lá de baixo contempla a questão do esporte, né? Que é a quadra de vôlei e a quadra provavelmente vai ser de concreto. E ali em cima não, é uma área de lazer destinada a outra finalidade, né? Que é o convívio das pessoas. Então, né, o parecer assim, do pessoal do bairro sempre vai ser a favor do empreendedor em executar a praça lá. Não só pelo interesse dele, mas também pelo interesse das pessoas em volta. Eu acho que se a gente faz uma casa e faz um jardim bonito na frente, a gente valoriza também as pessoas em volta. Tá? Só essa é a minha colocação. E agradeço ao Leno ali, porque eu sei que é difícil desistir de uma questão estrutural da Praça do Passo dos Fortes para, né, consentir com isso daí. A gente entende isso, só que é apoio à população também do local. Obrigado, Ederson. Obrigado pela contribuição. Sou Leno daí para a gente poder deliberar, então. Marcos, depois também. Depois não, Leno. Não, só para esclarecer que eu não sou contra a criação da praça, que eu esclareci, bem claro que eu esclareci antes, tá? Sim, o que a gente pediu é que o empreendedor... Foi o que se propôs na época, né? Por isso que a gente está deixando bem transparente. Porque na época não tinha previsão. E fazer a praça, quem sabe, naquelas condições, né? Hoje favoreceu, motivou os empreendedores vizinhos lá também a asfaltar, enfim, tudo ajuda. E a única sugestão é que o empreendedor realmente depois converse com as lideranças comunitárias ali do Passo dos Fortes, com o qual foi conversado, para explicar a situação, né? Isso, o poder público... Para nos ajudar a explicar também para eles. O poder público também vai ajudar a fazer a sua parte. Marcos pediu a palavra para finalizar. Só queria aqui deixar claro que a gente sempre quis fazer pelo melhor ali do entorno, só surgiu essa possibilidade porque estava inviável naquele momento. Mas mediante essa fala, Leno, eu fico aqui assim, me proponho a conversar com eles, eu vou chamar eles, vou falar, vou explicar e me proponho também a conversar sobre uma possível ajuda nessa praça. Tá? A gente também tem outros empreendimentos na região aí, tenho certeza que vai ser muito bem-vindo lá. E também vai facilitar para os nossos clientes. Beleza. Registrar a presença do vereador Márcio Sander. Boa tarde. Ex-presidente do Concidade também, CMDT, enfim. Muito obrigado pela presença prestigiosa. Senhores, então encaminho... Doutor Eduardo, alguma manifestação? Doutor Matheus? Não? Então encaminhamos para a deliberação. Primeiro, o pedido de revogação por parte da empresa Protema, para que possa ser restabelecido, então, o item 8, apresentado e aprovado na reunião 2016. Senhores conselheiros que concordam com a revogação, manifeste-se. Os que não concordam, permaneçam. Fica aprovado, então, a revogação. E com relação, então, à apresentação da John Kennedy também, nenhuma consideração com relação a John Kennedy, para que ele possa também dar continuidade e encaminhar para a mobilidade urbana para as aprovações futuras. Certo, então? Então fica deliberado então o pedido 3.4 da Protema, então, para que a gente possa dar continuidade, então, da forma que foi apresentado. Obrigado, Marcos. Quem? Pois não lá. Ah, sim, o Ederson. Tonini.
Fala, só para não causar problema depois nas atas, eu só peço que o senhor peça sempre que se tem alguma abstenção, algum voto contrário, para ficar registrado na ata, senão daqui a pouco, por um lapso, isso dá um problema jurídico. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Item 3.5, então, conforme iniciado para inclusão de pauta, foi o retorno, então, do processo 8001-2018, que é de propriedade do senhor José Aparecido dos Santos, é o estudo de impacto de vizinhança do centro de distribuição, situado lá no contorno viário oeste, desculpe, o leste será um futuro. Estamos esperando. O Márcio, né? O Márcio está aqui para dar continuidade à apresentação. Aqui, Márcio, aqui. Com a palavra, então. O laser. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Furlan. Então, novamente, vou apresentar o estudo de impacto de vizinhança do Centro de Distribuição do José. Só o complemento? Os senhores concordam só com o complemento? Então tá. Então, beleza. Então tá, beleza. Então, já vou passando, informando que contratamos o engenheiro civil Juliano, né? E eu botei aqui como complemento um objetivo da instalação nova, né, que o José precisa da ampliação. Hoje, ele está com o centro de distribuição localizado no Leopoldo Sander, e aqui a frente que ele está usando, a frente da empresa. É apertado para estacionamento atualmente, né? E para chegar as caretas que vão descarregar atualmente no centro de distribuição, elas têm que chegar até aqui, nesse ponto aqui, ó. Então, ela entra de ré, a partir da Leopoldo Sander, ela já vem entrando de ré e estaciona aqui nesse local para descarregamento. Sem contar que daí o centro de distribuição hoje que o José ocupa tem aproximadamente 2.000 metros quadrados e ele vai para 4.000 metros quadrados. Pelo motivo de ser mais organizacional na logística. Aqui é o tamanho médio de uma pessoa e a altura que ele está empilhando os produtos deles. Sem contar a questão de separação e distribuição do material dos alimentos conforme o cliente e a classificação do produto, o tipo de alimento que ele está vendendo. Eu vou direto, então, aqui onde que foi feita a complementação. Na reunião passada ficou acertado que a gente ia fazer um bolsão de desaceleração e aceleração, a qual a gente fez o projeto, o Juliano acabou fazendo, e o mesmo vai estar localizado nesse ponto aqui, ó. Esse ponto, o bolsão de desaceleração, e nesse ponto o bolsão de aceleração. Conforme eu também descrevi, não haverá mais o contorno, o acesso, cortando a via na frente, essa frente aqui, ó. Os veículos que virão do aeroporto sentido empreendimento terão que fazer o retorno no próximo cruzamento, para daí retornar na faixa lateral do empreendimento e usar o bolsão de desaceleração para entrada. Assim como o veículo que sair do bolsão da empresa deverá ir até o próximo cruzamento, que daí desse lado é a entrada do bairro Santo Antônio, né, para veículos pequenos, o que seria caro. Já os caminhões vão ser todos orientados a seguir até o trevo de acesso ao aeroporto, que lá o retorno é mais viável, mais fácil e mais seguro, né? E aqui também, então, uma imagem do empreendimento. Os dois acessos seriam para os veículos pequenos, carro de funcionário, né, localizado aqui, e já veículos de carga serão orientados aí até no cruzamento com o acesso Florenal Ribeiro. Aqui todo o entorno,
a contagem de veículos. Então, aqui ó, a gente colocou, aqui tem o empreendimento, vai ter ainda as placas de sinalização, o sonorizador, orientando, né, e os bolsões de desaceleração e aceleração. Né? Aqui também, como já falei, a entrada para o bairro, Santo Antônio. Então, seria isso a complementação que a gente foi sugerido no EIV passado, que a gente acabou fazendo. Todos esse projeto que engloba os bolsões de aceleração e desaceleração já está protocolado em órgãos competentes para fazer o pedido, né, na prefeitura. Oi. Aqui no meio está sinalizado, já vai ser também instalado os taxões, né, para evitar que os veículos façam a conversão, né, entram na empresa para pôr esse lado. Né. Na reunião passada, foi até sugerido colocar, em vez de colocar taxões, foi sugerido colocar uma mureta. Nós não temos nesse trecho um espaço suficiente para construir uma mureta. Nós precisaríamos mais 50 centímetros de via para construir aquela mureta. E como aqui é uma saída de curva, geralmente o pessoal que já está saindo da curva querendo olhar para fazer ultrapassagem. Se o cara puxar meio veículo, ou um pouco menos, para o meio da pista, ele vai acabar acertando a mureta. Então, todo o nosso bolsão, projeto, para evitar acidentes, não seria, vamos dizer assim, tão viável com a instalação da mureta. Ela traria certo risco. Oi. Só lembrar algumas situações, né? Por exemplo, hoje, nesse trecho, é permitido ultrapassagem. Isso. Com a faixa dupla, taxões, enfim, também isso não vai ser isso que o Juliano então, falou. Isso que o Juliano falou. Então, esse trecho, que aqui é a curva, né? Até esse ponto aqui, ele é proibido ultrapassagem. A partir desse ponto, ele é permitido ultrapassagem porque pega uma reta. Então, assim, ó, com a mureta, ele é mais difícil realizar. Mais difícil não, ela é impossível de fazer uma ultrapassagem. Já com os taxões, ela se torna mais... ela limita, mas não causa acidente em caso o cara realizar certas imprudências, né? Secretária Luciane. Desculpa, talvez o senhor tenha explicado, mas eu fiquei despachando aqui, perdi um pedacinho da explicação. Eu não consigo visualizar muito bem a sua pista de desaceleração daqui. Tá? Eu não sei a extensão dela, eu não sei quanto cabe nessa pista de desaceleração, só consigo ver um desenho e tenho dificuldade em deliberar a partir disso. Então, tá. Talvez, aqui, como eu digo, o projeto talvez esteja detalhado, isso, mas para nós não é visível. Isso. Dá para explicar assim, essa pista de desaceleração comporta quantos caminhões ali na chegada, na saída? A empresa opera com 3 caminhão-carreta, né, para descarregar, e 12 caminhões caminhões normais, toco ou truque. Né. E quantos o senhor consegue acomodar ali na chegada? Aqui na chegada ela tem 35 metros mais 30. Então ela tem 65. Dentro aqui no bolsão eu consigo acomodar 2 caretas, né? E até na guarita, que daí esse espaço aqui também ele se torna uma faixa de entrada, né? De desaceleração. Eu consigo acomodar mais 3 caretas, por causa que esse espaço existente até na guarita aqui dá aproximadamente 45 metros. Na outra reunião, nós conversávamos sobre uma questão ambiental, do senhor ter que pavimentar, talvez, um curso próximo. Resolvido isso? Daí a gente está pegando o projeto, levando para a SEDEMA, que é o Luiz, o órgão ambiental do município, que é competência para fazer a regularização. Né? O que acontece? Autorizado aqui, feita a aprovação aqui
do bolsão, e daí tem foi pedido o decreto de utilidade pública para ocupação. Mas a CEDEMA ainda não analisou isso? Não. Foi encaminhado para análise na CEDEMA? Está sendo encaminhado. Não foi, mas hoje não foi, mas vai ter que ser encaminhado. Tanto para a CEDEMA foi encaminhado, quanto para... Tá, mas aí a minha preocupação é, e se a CEDEMA não fizer análise ou indeferir esse pedido? Como é que a gente faz essa acomodação? É que assim, o que acontece? Está sendo feito essa apresentação e esse pedido, né, através, que nem ficou acertado na reunião passada, o pedido de decreto de utilidade pública. Né, em relação à pista de rolamento, o senhor fala em colocar sonorizadores longitudinais. Secretária, só para mim contribuir aqui na questão para ajudar. Foi solicitado essas melhorias, essa questão dos bolsões pelo plenário na reunião passada, para que se fizesse essas adequações. A questão da APP é porque tem uma canalização, foi canalizado na época da execução do contorno viário. Então, há um espaço de aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, dentro dessa faixa dos 30 metros dessa canalização. Então, a ideia é que, se aprovado o EIV, ou seja, se aprovado essa possibilidade, aí se dá o passo seguinte da questão do licenciamento desse pequeno pedaço, dessa parte, ou o decreto de utilidade pública em função dessa melhoria de trânsito. Mas ela está dentro dos 30 metros da distância. Isso. Para contribuir nessa questão. Ela não vai interferir no leito do córrego. Ela vai interferir um metro, 1,5 metro e pouco dele. Essa faixa dos 30 metros da faixa não edificante. Caso a CEDEMA entenda que não, aí lógico que ele vai ter que achar outra alternativa próxima ou suprimir esse 1 metro, 1,5 metro. Condicionada à aprovação de CEDEMA. Sim. Era essa a pergunta. Em relação à pista de rolamento, a intenção é colocar tachão, mureta longitudinal na pista. Só tachão. Isso que eu mureta pedi. Não. Só tachão. Isso. Só dividindo pista. Só dividindo pista. Aquele olho de gato maior. Por causa que, se botar mureta, é que nem eu falei. Estreitamento de pista. Isso, dá um estreitamento de pista e o risco de causar acidente. Tá. Sonorizador transversal, o senhor fala em aquela só tintura em alto relevo. Não tachão de pista transversal. Isso, só para avisar, informar, porque qual que é a função do sonorizador? É informar e alertar alguma situação de perigo à frente. Né? Não quero botar de perigo, mas alertar o motorista da situação que está na frente. E tanto o sinalizador quanto o sonorizador, os tachões ou o sonorizador, será executado pela empresa? Pela empresa. Entendido. Ederson. Espera aí, eu vou passar para o Roque, que ele pediu antes a palavra. Secretário e empreendedor, eu só queria colaborar de que nós deixássemos consagrado, já que se a Secretaria de Meio Ambiente não tiver nenhuma obstrução, que nós já deixamos autorizado a emitir o decreto de interesse público, para que tenha essa faixa de 3 metros da desaceleração, para o empreendedor não precisar voltar aqui, né? Certo. Duas questões. Primeiro, que a faixa de desaceleração que está usando é de 30 metros, certo? Ela contempla um caminhão por causa da velocidade da via. Ela tem... Não, ela tem 30 metros, mas ela consegue contemplar um caminhão para entrada, certo? Porque ela precisa de um espaço para o caminhão frear. Só para corrigir a fala, certo? Não precisa mais que um para parar, porque não vai ter, no espaço do barracão, não vai ter mais que isso. Exatamente. A outra questão ali é só essa questão da sonorização na pista, que nós já tínhamos falado, não fazer ondulações na reunião passada, porque como é uma via que já é um contorno viário, que é para ter uma velocidade de 80, que ela não pode ter uma velocidade menor que 40 na via, certo? Então, que não seja feito ondulações, como a secretária colocou, talvez só a pintura de alerta, sem ser ondulações na pista. Obrigado pela contribuição. Doutor Eduardo, acho que quer contribuir também com... Passa o teu, senão o meu não vai alcançar o fio lá.
Para a próxima reunião, mais microfones, por gentileza, Julie. Bom, então, da última reunião ficou bem claro que esse era o maior problema, a maior dificuldade lá, e talvez o empreendedor precise esclarecer como vai ser impedido que os caminhões façam esse retorno, porque o taxão também não impede o caminhão de fazer o retorno. Até eu comentei aqui com o colega, talvez isso deva ficar sobre a análise da promotoria por algum tempo, também depois da aprovação, porque se o caminhão fizer o retorno à esquerda, ali, saindo à esquerda, sem fazer o contorno lá, qual vai ser a medida que vocês vão fazer para que o veículo não faça isso? Porque é aí que vai ser o grande gargalo. O taxão não vai impedir, né? O taxão não impede o veículo de fazer isso. Essa medida precisa estar bem clara e precisa ter o compromisso do empreendedor de fazer essa adequação. Porque daqui a pouco a gente tem problema de acidente grave lá e... né? Só para poder esclarecer, o senhor sugere outra, só para ele já poder, quem sabe, deliberar aqui. Só um pouquinho, Valmor. Pelo projeto apresentado, agora contribuindo como técnico. Sim. Geometricamente, aquela área verde, que vai ser um tipo de rótulo, alguma coisa, ela não vai permitir o retorno do caminhão, da carreta. Isso. Já trava, ela não deixa fazer ali. Ó. Geometricamente é impossível, porque senão ele vai ter que parar, travar... não consegue. Aqui, doutor, aqui tem esse canteiro aqui que está desenhado, ele impeça a carreta e os caminhões de fazer esse retorno aqui, ó, fazer essa manobra. Ela direciona ao motorista a seguir nessa direção, né? Porque se ele vai fazer essa manobra aqui, ele vai subir em cima do canteiro ou vai cair aqui na sarjeta do outro lado. Não. A gente está trabalhando para direcionar, fez o projeto tudo para direcionar, através desse canteiro, todos os caminhões para pegar esse sentido aqui. Tanto os caminhões pequenos quanto os grandes, dirigir-se até o cruzamento com a Florenal Ribeiro, que é o acesso. Apesar que aqui, um pouco mais à frente, aqui, tem a entrada para o bairro e em ambos os lados ela tem a faixa de acostamento que daí ali é possibilidade de veículos pequenos de fazer o retorno, veículos pequenos e caminhões. Assim como atualmente tem ônibus que nesse período trabalhando e fazendo esse levantamento, a gente acompanha ônibus que chegam aqui, olham para os dois lados e entram no bairro, né? Sem problema nenhum. Ou seja, a manobra do ônibus e do caminhão são semelhantes, o caminhão também poderia fazer a manobra aqui na entrada do bairro Santo Antônio. Consulto. Doutor Eduardo, satisfeito? Então, consulto se mais algum conselheiro tem a contribuir. Lobo? Wilson Lobo, conselheiro municipal. Como é meu caminho, na verdade, ali, que eu uso diariamente, e eu, entendendo a sua explicação, sentido aeroporto, à direita aqui da imagem, está próximo do trevo que vai para o acesso ao aeroporto, permitiria o retorno. Eu não estou conseguindo visualizar o retorno no lado esquerdo. Aonde que vai fazer o retorno de uma carreta, por exemplo? Na rotatória da Sadia, da BRF. Lá em cima. Isso. É o único espaço que ele tem viável para fazer retorno. Só que assim, eu acho que você não estava na reunião passada. Por motivo de saúde eu não estava na última reunião. Todos os caminhões que chegam no centro de distribuição hoje do José, né, os 3 carretas que vêm para descarregar, elas vêm de São Paulo. Né? Isso. Eles chegam, então, teoricamente, elas chegariam por aqui. Ó. A área de distribuição do José, ela é só Santa Catarina. Ela não pega o Rio Grande do Sul. Né? Então, o que acontece? Os caminhões também chegariam nesse sentido para entrar na empresa e nesse sentido para sair da empresa carregado. Né? Não vem caminhões para acessar a empresa nesse sentido. Sim, não vem, mas pode vir. Pode vir. Só que daí, assim, isso que é a finalidade desse canteiro central. Sim. Ele limita a saída para esse lado e impede aqui o bico do canteiro. Uhum. Não, eu só questiono porque realmente porque ele vai ter todo um trajeto meio longo. Sim. Que vai ter que ir até lá em cima, no trevo da Sadia, que futuramente, ainda com elevado, eu acredito que ainda vai
Vai ainda mais longe Ele vai ter que fazer mais longe ainda, né? Então é só mais esse... Sim. Claro que de repente a empresa mesmo pode estar orientando os próprios veículos quando chegam, principalmente as carretas. Eu entendo isso. Mas só por causa desse cuidado, né? Senhores, então, consulto se há mais alguma contribuição nesse sentido. Não havendo, coloco então em apreciação dos senhores o EIV 8001-2018. Com os senhores conselheiros que concordam, manifeste-se. Os que forem contrários, permaneçam como se encontram. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Um contrário, Álvaro, uma abstenção? Não? Então, fica aprovado o EIV do centro de distribuição. Álvaro, só voto contrário. Abstenção, desculpe. Tá bom. Álvaro com abstenção. Feita a aprovação, então, item... sim, lembrar os senhores conselheiros, não esqueçam de assinar a lista de presença. Na reunião passada, alguns estiveram e esqueceram de assinar. Então, por gentileza, assinar a lista de presença. Item 3.6 é a Juliet, as nossas capacitações, né? De forma até um pouco sucinta, mas a Juliet participou, então, do 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial. São informações, instrumentos de governança, transparência pública, né? Situações que nós vivemos agora no nosso dia a dia, todos nós, né? Então, a Juliet também tem essa parte da capacitação para hoje. Os senhores que interessarem em permanecer na capacitação, desde já, então, agradeço a presença de todos. Convido, então, para que participem e permaneçam na capacitação. Agradecer ao doutor Eduardo, mais uma vez. Tá. Depois, então, Então, só agradecer ao doutor Eduardo e ao doutor Matheus também pela participação, pela vez primeira. Certamente será um participante assíduo do Concidade. E teremos aí a contribuição. O doutor Eduardo, acho que tem também umas contribuições acerca do nosso regimento interno, enfim, situações. Então, já passar, Julia, antes para o doutor Eduardo a manifestação, Julia, para nós aproveitarmos a manifestação, depois o Roque nos informes paroquiais. Com a palavra. Então, eu queria só aproveitar a presença dos conselheiros, porque a promotoria identificou que talvez uma melhoria significativa que possa ser feita no Concidade seja a reformulação do regimento interno. Nos parece que, pelo menos nessas poucas reuniões que eu pude participar, que os casos têm chegado muito em cima da hora, tanto para os conselheiros quanto para as comissões técnicas, né? Esse caso, por exemplo, do seu José, chegou ontem no meu e-mail. Né? Não dá tempo de refletir, de pensar. Tivemos uma abstenção que é sintomática, né? Isso é evidente. Por quê? Porque não conhece, não pôde olhar. Então, eu lhes pediria o apoio para... A promotoria vai enviar uma minuta para análise interna, sem interferência nenhuma. A gente só quer contribuir para que uma minuta de alteração do regimento interno que permita essa tranquilidade aos conselheiros, que possam, com um prazo razoável, analisar, poder tirar dúvidas. Outro pilar de sustentação do Concidade é a transparência. Esses estudos de impacto de vizinhança têm que estar transparentes, publicados na internet, com antecedência, né, para que os conselheiros e a população possam se decidir vir aqui para participar como veio, né, não só pelos seus representantes, mas também por si só. E também percebi hoje, no primeiro caso apresentado pelo Alexandro, né, que talvez seja necessário que os casos pequenos, esses casos que não têm uma relevância tão grande, possam ser dispensados de apresentação do estudo, ou pelo menos de vir aqui para... Por que eu digo isso? Parece que o promotor está jogando contra o... Não, é porque a gente mata o conselheiro que está saindo do seu dia de trabalho para assistir uma apresentação muito boa, mas que não é importante para... isso, doutor Eduardo, internamente nós já
Já criamos isso, está pronto e pautado, que é a criação do EIV simplificado, Certo. que é para esses casos. Isso, justamente não diante precisa- dessas demandas que a gente viu esse ano no Concidade. Perfeito. O conselheiro tem que vir aqui, sair do seu... Claro que a gente sabe que alguns conselheiros estão no seu horário de trabalho aqui como servidores públicos, mas aqueles que são da iniciativa privada estão perdendo tempo de trabalho para vir aqui e não podem discutir um assunto banal que não requer isso. Então, é só nesse aspecto que a gente quer contribuir com a experiência de já ter visto outros regimentos internos e muitos outros, na verdade, e já vimos também os problemas que decorrem disso, que são os problemas que nenhum empreendedor quer ter, que é aquilo passar por todas as instâncias da prefeitura, pela SEDUR, pelo Concidade, e depois tomar uma ação lá na justiça e travar tudo no pior momento possível para ele, né? Então a gente quer sempre evitar isso. A minha opinião é de que se a gente na promotoria puder contribuir para não levar um caso para a justiça, todo mundo sai ganhando. Claro que a gente, às vezes, não tem como fugir disso e tem que fazer, né? Mas era essa a minha contribuição, que provavelmente virá para a próxima reunião. Ficamos agradecidos. Obrigado, doutor Eduardo Roque, para contribuir lá. Assuntos gerais, aproveitar aqui antes que o doutor Eduardo saia, o doutor Matheus, que chegou agora na 9ª promotoria, seja bem-vindo a Chapecó, e espero que os senhores possam vir toda a reunião do Concidade, que é muito útil, muito enriquecedora, né? E eu queria só contribuir, secretário, que talvez não era do seu tempo, mas em outros momentos nós já conversávamos aqui sobre a necessidade de fazer alguma melhoria quando vai aprovar um empreendimento. Está faltando, precisa ampliar a creche, precisa ampliar a escola, ou aqui estava se discutindo praça. Então, já foi falado no passado, não foi deliberado, sobre eventualmente diminuir a área de doação nos empreendimentos e construir para compensar os 15%. O que tem na cidade hoje, doutor Eduardo e doutor Matheus? Tem muitas áreas públicas que estão degradadas, né? O poder público sabe, não precisa falar, não consegue tomar conta e vai cada dia entrando mais áreas públicas que não podem ser vendidas, né? Elas nascem gravadas, elas não podem ser vendidas, mas que isso não resolve a demanda da população. Então, a gente tem que, talvez, quando mexer na alteração do plano diretor, ter a sensibilidade de, daqui a pouco, fazer medidas compensatórias de construção efetiva para ajudar a população, como veio aqui as pessoas, como as pessoas estão falando, né? Que foi um dia aqui muito útil da necessidade prática da demanda da população. Muito obrigado. Isso já nós todos identificamos, né, desde as primeiras reuniões desse ano, de que os equipamentos públicos, isso tenho conversado com o doutor Eduardo, de que os equipamentos públicos são muito mais úteis do que as áreas em si, né, que servem muitas vezes para invasão, enfim, e outras situações, né. Mais algum informe? Senão, eu vou passar para a Julie. Nada mais a deliberar. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Passo para a Julie, então, para encaminhar a capacitação. Bom, esse congresso aconteceu em Florianópolis, já é a 13ª edição dele, tá? É a 3ª edição que eu participo. E vocês devem estar se perguntando, o cadastro técnico multifinalitário, né? Que bicho de 7 cabeças é esse? Faz, acho que eu estou aqui 9, acho que uns 8 anos a gente vem falando da necessidade e da importância das informações cadastrais nos municípios, tá? A importância de uma cartografia de qualidade para embasar as decisões, a gestão territorial e o planejamento do território também. Hoje, atualmente, a maioria dos municípios se baseiam em cadastros imobiliários, puramente com fins tributários. Tá? Essa é a realidade da maioria das administrações municipais. Cada órgão tem o seu cadastro com fins específicos, então o registro de imóveis tem o cadastro dele, o INCRA com o CAR, a prefeitura com o cadastro imobiliário. Essas informações não se integram e até dentro da prefeitura a gente tem a falta de integração, digamos, entre secretarias. Então, os dados da saúde, educação, cultura, esporte e lazer poderiam estar todos integrados dentro de uma mesma base cartográfica, tá? Com alimentação constante.
Então, a ideia é que cada setor poderia alimentar algum campo desse sistema. Então, aqui tem até um exemplo bem didático, né, para entender que se daria através de camadas, onde eu tenho o dado dos imóveis, eu tenho o dado predial, eu tenho o dado do sistema viário, questão do meio ambiente, infraestrutura, para embasar também até a elaboração, as discussões do plano diretor. Aqui é um exemplo de Córdoba, na Argentina, onde eles têm mais de 2 milhões de imóveis cadastrados. Está disponível na internet, então o usuário ele tem acesso, o cidadão tem acesso em qualquer horário do dia a informações sobre o seu lote, né? Informações sobre a edificação. E, a partir daí, o município pode, conforme o seu interesse, estar trabalhando a questão da modernização da gestão. Então, emissão de certidões online, emissão de formulários, diminuindo a burocracia e o serviço, às vezes, feito duplamente, triplamente. Então, a gente teve a composição de mesas redondas, onde foram discutidas, primeiro, o conceito da multifinalidade, né, que ela vai vir da demanda da sociedade, a gente tem que ver que dados que a sociedade precisa para a gente elaborar o sistema. O tributário, por exemplo, o setor tributário é um dos usuários do cadastro, né? O cadastro e os instrumentos das políticas públicas, então, ele vai pressupor que cidade que a gente quer para o futuro, sempre pensando no Estatuto da Cidade, né, que a gente tem que lembrar dos interesses da coletividade, de forma a reverter aos cofres públicos os valores da especulação imobiliária. Então, para uma política pública, para um instrumento do Estatuto da Cidade se efetivar e se aplicar de forma eficaz, e assim atingir o seu objetivo, tem que ter um cadastro, tem que ter uma base de dados, eu tenho que saber sobre o que eu estou gerindo territórios, eu tenho que saber que fenômenos que acontecem, por que acontecem, como e quando acontecem. Tá? Sem isso, vai ficar difícil a gente garantir. A gente observa, até quando vem os estudos de impacto de vizinhança, que a gente tem dificuldade, às vezes, em dimensionar um impacto, em ver a repercussão desse empreendimento ao longo do tempo, né? A questão para posteriormente definir as medidas mitigadoras. Também tivemos a parte de novas soluções tecnológicas para a administração do cadastro. Então, aqui vocês vão ver que... Nath, dá um play aí. Uma maquete em 3D. Não, esse é um vídeo. Esse não tem som. Então, ele é todo feito através de pontos, um levantamento através de... um avião, né, que passa por cima do município e vai fazendo toda a parte com um scanner, né? Com laser, ele vai levantando toda a volumetria das edificações. No município inteiro, não. Não. Não está regulamentado ainda e não vai ter a precisão centimétrica, que seria... Aí depende, né? Se a gente quer só, por exemplo, elaboração de produtos temáticos, cartografia temática é uma coisa. Se a gente quer discutir direito de propriedade, entrar nessa questão de regularização, toda essa parte, daí teria que ter uma qualidade melhor, né? Então, aqui só para vocês terem uma noção do... Esse foi lá de Dublin, da Irlanda, né? O trabalho que foi feito através da alta densidade de pontos. Acho que dá para pausear, né, Nath? Outra mesa redonda, então, foi a questão do cadastro multidimensional. A gente teve exemplo de Fortaleza, então depois vou passar um vídeo também, que tem em torno de 765 mil imóveis cadastrados. Eles contrataram um levantamento aerofotogramétrico, atualizaram todo o sistema cadastral, modernizaram a gestão, e está tudo disponível no site, até se vocês quiserem consultar depois com calma e mexer lá, o City4. Aí vem toda a questão da transparência, né, da gestão pública. E quanto mais for utilizado esse sistema, maior vai ser o retorno do investimento, né? Indo além da arrecadação tributária, a gente tem que pensar qual o retorno para a cidade disso. Isso, planejamento. A questão do georreferenciamento de imóveis também foi feito... Ali eu esqueci de tirar essa última informação,
mas foi feita uma atualização, está sendo estudada uma atualização da norma de georreferenciamento de imóveis rurais, ela vem também se modernizando. Com relação ao drone, foi até comentado que, como hoje ainda não é legalmente autorizado, né, fazer, quem faz ainda está fazendo de forma, né, e eles estão vendo para, até seria uma das moções do Congresso, encaminhar para a Defesa Civil agilizar esse processo, né, porque a tecnologia evolui e aí a gente tem que, com a legislação, também acompanhar esse processo, né. A questão das cidades sustentáveis, então, o que seria uma cidade sustentável? Né, que ela vai abranger toda a parte de economia, mobilidade, parte de meio ambiente, forma de viver inteligente, governança. Tá? Para eu ter uma cidade inteligente, eu preciso ter uma gestão eficiente. Esse é o molde da cidade contemporânea. Tá? E o cadastro, a cartografia, então, seria essencial para garantir. O cadastro, aí teve outras palestras em relação a experiências na América Latina, tá? Que teve também geomática para cidades inteligentes, que aí vem toda aquela parte da evolução tecnológica, então eles trabalham até com a realidade virtual aumentada, que coloca os óculos e mexe como se o prédio estivesse aqui na tua mão, eles chegam nesse nível de... Vem toda a parte de cadastro de infraestrutura, então não só a parte de imóveis prediais cadastrada, árvores, mas eu tenho toda a parte de cano, tubo, fio que estiver passando, eu teria cadastrado. Isso é o que os outros países já estão, que têm uma cultura cadastral já desenvolvida, eles estão conseguindo implementar, né? Aí eu apresentei 2 artigos, então, um a respeito dos desafios da implementação dos estudos de impacto de vizinhança no município de Chapecó, fiz alguns registros lá, e a questão do transporte de cargas vivas na área urbana também, cargas de suínos vivos para as agroindústrias, que foi objeto da minha dissertação que eu defendi no ano passado, lá na UFSC. E aí ficam os desafios, né? Que nossa gestão e planejamento sejam tomados com base em informações objetivas e de qualidade. Nós temos uma alta capacidade de armazenamento, um grande nível de informações, a evolução tecnológica. E o que a gente tem feito com isso? Que cidades estão sendo geradas? Aqui é uma simulação que foi apresentada lá no Congresso, de Recife. O que o plano diretor previa e o que prevê agora, com a lei de uso e ocupação do solo. Né? Fica aí algumas reflexões. E agora o vídeo, então... lá de Fortaleza, Gerson, esse tem som, tá? Tem som esse. Para, de forma mais didática, vocês entenderem. Para 430 milhões no último ano, o que representa um aumento de mais de 120% da Terra da cidade do Nordeste brasileiro, capital do Ceará, a Terra da Luz. A população é de mais de 2,5 milhões de habitantes e ocupa o posto de 5ª capital mais populosa do Brasil. Cidade litorânea, de clima tropical, com mais de 32 quilômetros de faixa de praias, banhadas pelo Oceano Atlântico e de grandes belezas naturais. Fortaleza apresentou um crescimento na arrecadação, passou de 191 milhões em 2012 para 430 milhões no último ano, o que representa um aumento de mais de 125% na arrecadação.
e tem possibilitado diversos investimentos em infraestrutura nos últimos 5 anos. Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza investiu mais de 13 milhões no projeto de atualização cartográfica e cadastral, com a previsão de um incremento na receita em torno de 32 milhões para 2018. Com mais de 765 mil imóveis cadastrados dentro do seu território e mais de 315 quilômetros quadrados, Fortaleza realiza, neste momento, a atualização da sua base cadastral. Distribuído em 3 fases, o processo de atualização na fase inicial inclui diversos serviços de renovação na base cartográfica, incluindo coberturas aerofotogramétricas e terrestres, entre eles, cobertura aérea, com captura de imagens em alta resolução e grandes detalhes. Mapeamento móvel terrestre de 360 graus ao nível da rua, com visualização da fachada dos imóveis. Cobertura aérea com tecnologia LIDAR, perfilhamento a laser para geração de dados altimétricos. Implantação da rede de referência topográfica municipal. Na segunda fase é realizado o processamento dos dados da primeira fase e geração dos produtos cartográficos, compreendendo geração das ortofotos, imagens coloridas ortorretificadas com grande precisão métrica para medições diretas em áreas urbanas. Restituição aerofotogramétrica, com geração de dados vetoriais dos elementos urbanos e naturais. Modelo digital de superfície, gerado a partir de nuvens de pontos altimétricos do laser. E o modelo digital do terreno, compreendendo a modelagem do relevo de toda a cidade. Curvas de níveis com equidistância de 1 metro, ambas importantes devido à baixa altitude média do relevo de Fortaleza. Cálculo da área das edificações. Utilizando tecnologia de ponta, são gerados modelos volumétricos das edificações a partir dos dados laser e da restituição aerofotogramétrica. Terceira fase. Contempla as implementações dos dados junto ao Sistema de Informação Territorial de Fortaleza. Na atualização do banco de dados do cadastro imobiliário, são utilizadas as informações oriundas dos modelos volumétricos de área construída e de outras informações geradas a partir das imagens aéreas, como características dos imóveis e das vias públicas. Os dados são processados em massa junto ao banco de dados do Sistema de Informação Territorial de Fortaleza. Desenvolvimento do sistema visualizador de imagens em 360 graus. Compreende o sistema de visualização das imagens georreferenciadas ao nível da rua, obtidas com o sistema de câmeras em 360 graus acopladas em veículo automotor, sendo coberto todo o município. O sistema disponibiliza acesso às imagens dos imóveis, deslocamento ao longo da rua e captura de imagens, sendo o banco de imagens de propriedade do município. Integração das imagens 360 graus com o Sistema de Cadastro Imobiliário de Fortaleza. Foi desenvolvido para o acesso direto das imagens 360 graus ao nível da rua, junto ao Cadastro Territorial Municipal, possibilitando maior acesso à informação dos imóveis e dos logradouros e potencializando a manutenção dos cadastros municipais. Atualização de cadastro imobiliário do município. Com o uso da tecnologia aliada às informações coletadas no voo, a Cefim realiza a manutenção do cadastro imobiliário de Fortaleza, corrigindo as inconsistências em conformidade com o regulamento do Código Tributário Municipal, observando as leis que dispõem sobre o espaço urbano. Atualmente, essas correções são feitas por meio do Sistema de Informações Territoriais e por uma equipe permanente que acompanha a evolução imobiliária da cidade, bem como a higienização do cadastro imobiliário municipal, sem necessariamente se dirigir ao local do imóvel. Acompanhamento do mercado imobiliário. Para acompanharmos a expansão imobiliária de Fortaleza, realizamos a coleta e a análise das variações do valor de mercado dos imóveis, através de jornais,
portais, corretores, declarações de transação imobiliária e demais agentes, classificando esses dados por métodos e modelos estatísticos para subsidiar as plantas genéricas de valores e os lançamentos para o ITBI, oferecendo automatização em 60% dos casos das avaliações solicitadas. Serviço eletrônico de declaração de transação imobiliária. Mantendo a nossa atitude de inovação tecnológica, desde julho de 2017, oferecemos à população fortalezense mais comodidade e eficiência, prestando serviços eletrônicos relacionados ao ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, através do portal ECFIM. Fazendo o seu cadastro e realizando quaisquer dos serviços disponíveis no menu ITBI, será enviado ao endereço eletrônico cadastrado o comprovante do serviço solicitado. Investindo em tecnologias para o cadastro imobiliário e capacitando os servidores, a Secretaria Municipal das Finanças contribui para tornar Fortaleza um lugar melhor para se viver. O Congresso ele tem a parte boa e a parte, digamos, o bom é que a gente vê que é possível, que tem municípios que estão indo atrás, tem retorno. Dizer que é um investimento caro, que demanda, não é uma justificativa mais plausível, né? A gente está vendo, Fortaleza vai acabar. A gente tem o exemplo aqui em Santa Catarina de Joinville, que se destaca com esse sistema. Também tudo disponível no site do município. E eles vão acabar saindo na frente e, de repente, até vendendo esse sistema para os outros municípios adaptarem, né, de acordo com a sua realidade. Tá? E a gente vê que a maioria dos municípios está na mesma situação. Alguns mais atrasados, outros com boa vontade, mas com a questão também da capacitação dos profissionais, que tem que ser investida. Não é só pegar e contratar os produtos e largar para o funcionário. Às vezes ele nem vai saber o que fazer com aquilo. Ele não tem nenhuma máquina apropriada para trabalhar com esses dados. Então, vem toda uma série de fatores que teriam que ser trabalhadas. Eles estão desde 2013 implantando, então já são 5 anos e eles ainda têm outras coisas a implantarem, né? Questão de certidões online, eles têm a consulta prévia já, que eles emitem na hora. Então acho que espero ter contribuído, aberto um pouco a cabecinha de cada um, proporcionar algumas reflexões. Vamos ver o que a gente consegue aí. Eu espero estar viva para ver isso em Chapecó algum dia. Queria dar os parabéns a Julia. Eu, de vez em quando, encontrava você no voo fazendo o doutorado lá em Florianópolis, né? Do esforço. E tem duas coisas que eu queria contribuir. As cidades não têm outro caminho a não ser se repaginar, se modernizar, né? Nós temos um problema, aproveitando o Ministério Público está aqui, duas questões que eu queria falar para contribuir. Os marcos oficiais do município, na administração do Ledônio Migliorini, talvez os mais antigos aí que estão aí, se começou um trabalho que era para colocar os marcos oficiais, que seriam os pontos mestres que a topografia partiria. Se não, numa sentença judicial, doutor, um profissional sai de um determinado ponto, outro de outro determinado ponto, e na mesma quadra tem duas sentenças por 2 peritos nomeados por 2 juízes diferentes, e que não fecha a quadra. E isso é ridículo, mas existe em Chapecó. Então, os marcos oficiais de onde deve se partir as medições, isso é uma questão até jurídica, não só técnica. E outra situação de cadastro tão simples e que a gente pode melhorar, e que é um copiar e colar antigo, que é o seguinte: se o cidadão tem uma chacrinha, vai se cadastrar, ele não loteou, então ele não passou pelo processo da Secretaria de Planejamento, então ele não obteve uma quadra e um lote. Mas ele se apresenta na Secretaria de Tributos e que quer pagar o IPTU, ou espontaneamente, ou foi chamado, e lá tem uma mania aqui em Chapecó de botar quadra 0. E a gente questiona, mas por que já não vincula a quadra onde está esse bendito desse imóvel, que para nós mesmos procurar ele, ou a própria prefeitura procurar ele, já localizou ele.
Ah, não, mas se botar a quadra dá a entender que legalizou. Não, nós não estamos falando. Cadastro imobiliário é para cobrar IPTU, não é para legalizar o imóvel. Isso é para identificar o imóvel. Então, é um tabu que eu acho que a Secretaria de Planejamento, com a tributação, podia resolver internamente. Ah, mas aquela chácara vai ter lote e quadra. Sim, isso não significa que se ele for lotear, né, se ele for fazer um desmembramento, que ele tem que pagar os 15%, ou que tem que pagar os 35%. Ele é apenas para nós localizarmos ele teria que parar de ficar cadastrando imóvel sem lote e quadra. Cria uma quadra ou uma numeração de quadra diferente para que facilite ao próprio município, até para ir cobrar o cara do IPTU, localizar ele, né? Então, são coisas simples que dá para corrigir aqui dentro de casa. Obrigado. E facilitaria também até, às vezes, internamente. O pessoal fica se debatendo atrás de uma quadra, porque o cara chega com o carnê lá, tem uma quadra em um lote, às vezes, e a gente não consegue identificar, né? Eles usam, às vezes, um sistema de quadrantes, setores, quadra e lote, entende? Daí, com quadrante, tu já sabe se está do lado norte e sul da cidade. Pelo setor, tu já sabe aonde que ele está naquele quadrante. E daí, quadra e lote vai amarrando, né? Seria uma forma de repente, usar alguma letra também para... Mas alguém tem alguma contribuição? Não? Então, encerramos. Próxima capacitação com a doutora Karen Bissani, dia 20... Na última quinta-feira, 27 de novembro. Acho que... Confirma ali, Natália, que eu estou com a cabeça um pouco hoje... Não, no calendário. 29 de novembro, última quinta-feira do mês. Certo? Obrigada a todos, então. Até a próxima.